Olá, bem-vindos ao eLearnerCast. Aqui trago reflexões, conhecimentos acerca do desenvolvimento pessoal e profissional numa jornada de aprendizagem ao longo da vida. Eu me chamo Elaine Cristina, sou pedagoga, mestre e doutora em educação, com atuação em consultoria e educação corporativa. E hoje eu estou gravando meu primeiro podcast e desde já eu quero agradecer aí o seu voto de confiança, o seu apoio por estar aqui me acompanhando. Me siga também no Instagram, nas redes sociais, @eLearnerOficial. Eu estou muito feliz e empolgada com essa nova fase da minha carreira profissional. E para este episódio de abertura, eu quero explorar e refletir com você sobre um tema intrigante e controverso também no universo do trabalho, que é a separação entre a vida pessoal e profissional, usando como referência aí a série Ruptura. Para quem não conhece, Ruptura é uma série dirigida aí por Ben Stiller, que está no ar na Apple TV e mostra os mistérios de uma empresa que divide a memória dos seus funcionários entre o trabalho e a vida pessoal. Sem dar muito spoiler, né? Mas quando eles estão aí no trabalho, eles não têm lembranças das suas vidas pessoais e vice-versa. E isso levanta questões profundas e antigas, a gente pode dizer, né? Sobre essa separação entre as esferas aí pessoais e profissionais. Você já ouviu falar? De deixar de lado aí os problemas pessoais ou não trazer para casa os problemas de trabalho? Será que essa ruptura seria uma solução? Eu assisti a série com meu marido e eu fiquei muito reflexiva sobre esse tema e até, né, pelo momento que eu estou vivendo dessa nova fase aí profissional. E você acaba, de fato, misturando aí nas redes sociais, por exemplo, né, a sua vida, ou seja, quem você é na vida pessoal com a profissional, certo? Então, esse podcast, por exemplo, eu estou gravando num horário que não é comercial. Então, seria na minha vida pessoal, mas é algo profissional. Então, muitas questões filosóficas, elas podem estar aí associadas com esse dilema, né? Então, enquanto eu preparava esse podcast aqui para vocês, a partir dessa série que eu assisti, eu acabei lendo um texto do Peter West, que é um pesquisador aí em filosofia moderna na Universidade de Durham, na Inglaterra. Esse texto foi originalmente publicado em inglês, num jornal chamado The Conversation, e também foi traduzido para o português da revista Galileu e publicado também em abril de 2022. Então, eu reuni algumas das minhas reflexões com as dele para trazer aqui para vocês. Falando um pouco mais aí sobre a série, né? Como eu falei, sem tentar dar muito spoiler para quem ainda não viu, né? E vai assistir aí depois desse podcast, a série trata aí de funcionários que trabalham para uma corporação fictícia chamada Lumon. E para trabalhar lá, eles precisam passar por um procedimento cirúrgico, né, no seu cérebro, na qual a consciência e as memórias, elas são divididas entre o trabalho e a casa. Então, os funcionários que foram aí rompidos, né, por isso que se chama aí ruptura, eles não se lembram de nada sobre o trabalho depois que eles batem o ponto, ou seja, que eles saem do prédio, né, e nada sobre a sua vida doméstica enquanto eles estão aí no horário de trabalho. E essa separação, rapidamente aí na série, né, a gente percebe que se torna inquietante quando fica implícito que, quando a gente isola aí as memórias da vida profissional de alguém, uma nova pessoa é criada. Então, é como se fosse aí um escravo que vive apenas para trabalhar. Na série é muito interessante, porque a pessoa, né, que vai para o trabalho, ela não percebe quando ela dorme, porque ela entra no elevador e daqui a pouco ela está no elevador de novo. Então, a consciência dela não consegue perceber que ela foi para casa, que passou um final de semana, que ela dormiu. Parece que ela está ali 24 horas, assim, né? A consciência dela só liga quando ela entra no elevador do trabalho, então ela não consegue aí ter essa percepção que o tempo passou. E esses novos funcionários aí, né, os eus profissionais das pessoas ali nessa série, eles são informados de que eles podem sair do escritório quando eles quiserem, mas inevitavelmente eles são enviados de volta, né, para o trabalho pelos seus parceiros, que é eles mesmos na vida doméstica, que não querem perder os seus empregos. Então, eles acabam voltando lá para o elevador para a pessoa voltar para o trabalho. E não precisa aí suportar, então, né, o horror de viver apenas no escritório. É seguro aí a gente dizer que a maioria de nós, claro, não passaria por tal procedimento. Afinal, o trabalho também é um lugar onde a gente faz amigos, a gente que pode até ajudar a gente aí na nossa vida doméstica, não é? Mas o conceito apresentado aí nessa série, né, no Ruptura, ele levanta algumas questões filosóficas profundas em relação entre as nossas memórias e nós mesmos. Então, a gente percebe, né, que historicamente sempre houve aí uma discussão, um esforço para separar a vida
do trabalho, né, da vida pessoal. Mas será que isso é realmente saudável? E até onde isso seria recomendável, né? Na revista Galileu, o Peter, que eu mencionei antes, ele fez um paralelo dizendo que essa série, ela negocia com a ideia de que a personalidade, ela pode ser reduzida às experiências conscientes de alguém. Ou seja, a ideia de que eu sou a soma total das minhas experiências, pensamentos, desejos, emoções lembradas. E que minha vida nada mais é do que a narrativa que essas memórias se unem para formar. E aí, como diz, né, um funcionário aí da Lumon na série, a história é que nos torna alguém. Então, há uma rica tradição aí do pensamento filosófico esse enredo sobre essa memória que compartilha essa forma de entender a identidade pessoal, mais frequentemente, né, associada a um filósofo do século XVII, que é o John Locke. Então, questões aí como personalidade, né, o que faz de você você e não outra pessoa? Essas questões eram muito importantes na época que Locke escrevia, e para muitos pensadores do século XVII, onde o cristianismo, né, fazia parte aí do tecido da sociedade e o ateísmo era praticamente inconcebível, era certo que depois da nossa vida mortal, passaríamos a viver algum tipo de vida após a morte, mas quem exatamente viverá essa vida, né? E a resposta do Locke era que para todos, a consciência sempre acompanha o pensamento e que isso faz com que cada um de nós seja o que a gente chama de si mesmos. Então, em outras palavras, eu sou o que eu tenho consciência. E aí o filósofo acrescenta que à medida que essa consciência passa a ser estendida aí para trás de qualquer ação ou pensamento passado, a identidade dessa pessoa é atingida. E o Locke, né, esse filósofo, ele ensina também que tudo que eu lembro de ter feito e apenas o que eu lembro de ter feito foi feito por mim. Assim, quando eu continuar a ter experiências conscientes, né, num caso aí de vida após a morte, e lembrar das minhas experiências passadas, então eu continuo a existir. E o caso da separação aí, literal da vida profissional é interessante, porque o processo, ele cria uma nova pessoa, como a gente falou, né? Uma pessoa que só tem consciência quando ela está lá dentro daquele trabalho. E alguém que passa a existir, então é alguém que começa a ser consciente. Então, somente quando o procedimento aí de separação termina. E como essa nova pessoa, ela só se lembra de estar consciente no trabalho, é como se ela só existisse no trabalho. E esse pensamento de Locke, ele traz um problema que foi questionado na época. Porque os primeiros episódios aí do programa, né, da série, eles sugerem a separação aparentemente perfeita aí do eu trabalho, do eu da casa. Mas isso vai causar uma série de problemas. E da mesma forma aí que os filósofos que responderam a Locke lá no século XVII, né, eram pensadores aí do século XVIII, como George Berkeley e Thomas Reid, eles apontaram no seu relato sobre essa personalidade que leva a absurdos, né, vinculada aí ao pensamento do Locke, porque eles dizem assim, né, eu não sou bebê que nasceu no meu aniversário porque eu não me lembro, eu não serei o velho que vai viver aí nos anos 2050 porque eu não vou lembrar desse dia específico hoje aqui em 2024. Uma pessoa, ela pode ser absolvida de qualquer crime que cometeu quando estava bêbada porque agora aí na fria luz do dia ela não está consciente deles? Essas questões levaram esses pensadores a desenvolver relatos alternativos sobre o que me faz eu. E há sinais, né, que dentro do mundo aí de ruptura, há mais em uma pessoa do que ela pode lembrar. Tem um episódio ali de abertura, onde o personagem principal, ele vai para casa e ele descobre que ele tem um corte na testa, de um acidente de trabalho, que, claro, ele não consegue lembrar. E esse é um sinal sinistro, né? Que as cicatrizes que o seu trabalho acumula são cicatrizes em você e não em outra pessoa. E mais preocupante, talvez, disso, né? Significa que os funcionários que estão rompidos, eles estão submetendo aí a uma existência tortuosa, piorada pelo fato de eles não se lembrarem dela. Isso causa muita angústia aí nos personagens. E há boas razões para acreditar, né, que quem eu sou é mais do que apenas o que eu lembro. Afinal, muitas coisas acontecem comigo que eu não consigo lembrar facilmente. E quantos de nós aí lutamos para lembrar, às vezes, de grandes momentos da vida, né, como entrevistas de trabalho ou momentos marcantes da nossa vida profissional, pessoal. Então, se a gente levantar aí vantagens e desvantagens dessa ruptura, elas poderiam estar associadas a
na questão de vantagens, né? Ao foco e produtividade no ambiente de trabalho, né? Então, uma das vantagens dessa separação seria, de fato, a capacidade de focar totalmente no trabalho, o que pode aumentar a produtividade e permitir uma dedicação total às tarefas profissionais, como se isso fosse possível, né? Porque nós, como humanos, temos essa questão de questionar quem nós somos, o que nós temos. As pessoas ali da série, né, que são rompidas, elas não sabem se elas são casadas, se elas têm filho. Isso começa a trazer uma série de ansiedade aí e preocupação para essas pessoas. E as desvantagens dessa separação seria, então, essa alienação, essa desconexão emocional, porque, por outro lado, a separação extrema do trabalho com a vida pessoal, ela leva a uma alienação, onde os indivíduos eles se sentem desconectados emocionalmente do seu trabalho, do seu propósito e até da sua própria identidade. Então, o que a série nos ensina aí sobre os limites dessa separação, né? A série Ruptura, ela vai mostrar um extremo dessa separação e nos faz refletir sobre a importância da gente integrar aspectos da nossa vida para manter a nossa saúde mental e emocional. E interessante que no momento que foi lançada essa série, Ruptura, foi lá em 2022, e foi depois de 2 anos de pandemia, né? Então, muitas pessoas aí estavam, de fato, trabalhando em casa e essa separação genuína entre a vida profissional e pessoal, ela começou até a parecer menos realista do que nunca. Então, para muitos, o trabalho, como para mim, né, não é um lugar onde a gente sai de casa todas as manhãs, mas é um quarto vago, é uma mesa na cozinha, o intervalo para o cafezinho, às vezes, é o momento de pôr a roupa na máquina ou arroz no fogo. E, consequentemente, né, muitos de nós estão procurando aí maneiras de estabelecer uma divisão clara entre o trabalho e a nossa vida pessoal. Mas, de acordo com a mensagem aí, né, no coração dessa série, talvez, em vez disso, a gente deva procurar tentar fazer as pazes entre as diferentes partes da nossa vida. E assim a gente entender melhor o nosso eu completo. Então, alguns exemplos aí do cotidiano, né? Imagina que você está num cenário aí totalmente hipotético, claro. Chegando em casa aí depois de um dia normal de trabalho na sua empresa, você abre a porta conversando no telefone, às vezes mal cumprimenta o seu marido, sua esposa, seus filhos. Eles te esperam aí ansiosos para o jantar. Você consegue desligar o telefone, abraça sua família, toma um banho, mas quando se senta na mesa para comer, continua com o celular do lado, lendo mensagens. No final da refeição, você consegue brincar um pouco com seus filhos, coloca eles na cama e resolve assistir aí uma série, talvez Ruptura, ao lado do seu esposo, da sua esposa, mas as mensagens não param e você segue respondendo aí os e-mails, orientando colaboradores, e quando vê, seu marido, sua esposa já foi para a cama dormir e você nem teve a chance de conversar sobre o seu dia. Então imagine essa cena se repetindo diariamente até, você pode até pensar, né? Pessoal e profissional não se separam, afinal, eu sou um só. Mas a verdade é que não há pessoa que resista a levar trabalho para casa e a casa para o trabalho muito tempo. Então, tem que ter um equilíbrio aí para que essas realidades elas possam conviver em paz e trazer uma saúde emocional para você. Então, diferente de uma corrida, né, em que os atletas aí precisam disputar posições em busca do primeiro lugar, nós como profissionais a gente deve seguir uma vida integrando as nossas profissões e os nossos trabalhos com as nossas necessidades pessoais, fazendo então o bom uso do tempo e do poder da presença, a gente estar 100% presente naquilo que a gente se propõe a fazer. Claro que é muito mais fácil falar do que fazer, né? Nas nossas vidas, muitas vezes a gente busca ter um equilíbrio entre o trabalho e o lazer, mas será que a gente está separando demais? Ou será que a gente está misturando demais? A gente precisa talvez criar mais barreiras aí para proteger o nosso bem-estar? De fato, integrar as nossas experiências pessoais e profissionais, isso pode nos ajudar a crescer de maneira mais completa, mais holística, encontrando uma realização e propósito para ambos os aspectos. Afinal, quantos aprendizados, insights e desenvolvimento há enquanto a gente está aí na nossa esfera pessoal que impacta e agrega a nossa vida profissional, não é mesmo? Já parou para pensar nisso? Eu, por exemplo, estou aqui gravando sobre uma série que eu assisti na minha esfera pessoal e que me fez refletir sobre esse lado profissional e utilizando aí esse aprendizado para gerar conhecimentos e outras reflexões para pessoas aí como você que está me ouvindo. Por isso que as decisões que a gente toma na nossa esfera pessoal, ela impacta a esfera profissional e vice-versa. Então a gente precisa aí ter muito cuidado, né, um planejamento, estruturar essas nossas decisões para que elas possam nos levar ao objetivo que a gente almeja aí na nossa vida pessoal e profissional.
Afinal, ambas as vidas são apenas a sua vida, que é única. Então, se eu pudesse resumir aí tudo, né, todos os aprendizados e reflexões aí a partir dessa série de ruptura, eu traria algumas dicas aí sobre equilíbrio saudável entre a vida pessoal e profissional. Então, eu posso dizer que a gente pode aprender com essa série é sobre a importância de encontrar esse equilíbrio saudável. A gente não precisa separar completamente as nossas vidas, mas também a gente não deve permitir que o trabalho consuma tudo, né? No mundo como hoje, que estar sem tempo, trabalhando freneticamente, fazendo horas extras, virou até um status. E se você não se vê assim, ou se você olha os outros assim, a gente até tende a nos sentirmos menos, a gente se sente inútil, culpado. É interessante. Já trabalhei no Instituto de Previdência com pré e pós-aposentados. E a gente não para pensar, né? O quanto a gente associa a nossa identidade com a nossa profissão, né? O que a gente faz, onde a gente faz, o nosso local de trabalho. E eu pude, de fato, presenciar aí o quanto essa ausência dessa função em uma etapa da vida, ela pode gerar doenças psicológicas, como a depressão e a ansiedade. E a gente precisa lembrar que a gente não é o que a gente faz. A gente é muito mais do que isso. Então, a gente não pode viver para trabalhar, mas sim trabalhar para viver, né? Viver uma vida plena e extraordinária. É interessante que quando a gente vai se apresentar, geralmente a gente fala a nossa profissão, né? Eu sou Elaine Cristina, sou mestre e doutora, atuo como consultora educacional, como se isso, só isso, de fato, falasse quem eu sou. E como eu falei, né? A gente é muito mais que isso. Então, a gente precisa, de fato, ter essa separação aí saudável. E para finalizar, então, quero convidar você a implementar aí 5 dicas para ter um bom equilíbrio para a sua vida pessoal e profissional. A primeira delas é valorize o seu tempo. Então, inclua na sua rotina da semana os seus hobbies preferidos. Não seja aquela pessoa que vive contando os dias para chegar só final de semana, porque parece que durante a semana você é um robô. Você acorda, tem aquela rotina, tem aqueles horários, você faz sempre a mesma coisa lá no seu trabalho, você se dedica praticamente toda a sua semana só para o seu trabalho e você fica contando os dias para chegar ao final de semana para conseguir viver, né? E fazer as coisas que você gosta. Então, valorize o seu tempo, inclua aí na sua rotina da semana os seus hobbies preferidos, um exercício físico, leia livros, assista séries, tente incluir seus hobbies aí em todo o tempo da sua vida, né? Não só nos finais de semana. Número 2, dica 2, estabeleça horários. Então, a gente aí que trabalha home office, né? Eu conheço muitas pessoas que trabalham home office e outras também que trabalham presencialmente, muitas vezes perdem a noção de horário, né? Eu digo home office porque a gente está em casa e às vezes a gente acaba... Quando vê, passou 2 horas, 3 horas, quando vê, são 10 da noite e você ainda não saiu do computador, porque você está em casa, né? Então, é importante a gente estabelecer horários de trabalho. Claro que, às vezes, você tem algum projeto especial, você tem alguma reunião diferente, alguma urgência para resolver, mas que isso não seja a sua rotina, que você realmente tenha horários estabelecidos para o trabalho e horários para você se dedicar aí plenamente na sua vida pessoal, nos seus hobbies também. Dica 3, organize suas tarefas. Então, para que você, de fato, consiga ter aí uma divisão, né, da sua vida pessoal e profissional, para você poder cumprir todos os objetivos entregáveis aí que você tem no seu trabalho e também incluir os hobbies, o que você quiser fazer da sua vida pessoal, você precisa organizar suas tarefas. Você precisa colocar isso no papel, né, ou na sua agenda virtual, para você conseguir cumprir. E a dica 4 tenha atenção plena. Então, se você agora vai, né, assistir uma série com seu esposo, com a sua esposa, com seu namorado, com a sua amiga, você precisa estar 100% naquele lugar. Não adianta você estar, mesmo que você está sem mexer o celular, mas a sua mente está vagando e preocupada com aquele projeto que amanhã é o prazo. Você precisa, para a sua saúde mental, conseguir de fato fazer essa separação. Claro que, né, nem sempre é possível, mas você precisa treinar isso na sua mente, para você ter atenção plena. Então, quando você está no trabalho, aspectos da sua vida pessoal também, às vezes vão interferir no seu pensamento, mas que você consiga estar 100% naquilo que você se dedica a fazer e você vai conseguir ter uma separação aí um pouco mais saudável. Então, ter essa atenção plena para estar com seus amigos, com seus familiares e também nas tarefas aí do seu trabalho.
E a quinta e a última dica, tenha clareza sobre os seus objetivos profissionais e pessoais. Então, não seja uma Alice no País das Maravilhas, né? Onde quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Você precisa, de fato, saber onde você quer chegar com os seus objetivos profissionais e pessoais para que você possa se organizar aí para atingi-los. E lembre-se, né? Você só tem uma vida para torná-la extraordinária. Essa é uma frase de um pastor Odailson Fonseca, que foi o pastor que celebrou meu casamento, e eu guardo como mantra na minha mente e me ajuda a pensar e decidir, principalmente priorizar e buscar um equilíbrio entre a minha vida pessoal e profissional. Então, lembre-se, você só tem uma vida para torná-la extraordinária. Eu espero que essa reflexão tenha sido útil para você. Obrigada por ter ouvido até aqui. E até o próximo episódio, onde continuaremos explorando aí temas sobre aprendizagem, desenvolvimento pessoal e profissional. E lembre-se, o aprendizado é uma jornada contínua. Então, continue explorando, aprendendo, crescendo, tanto pessoal quanto profissionalmente. Até a próxima!